Attitus Talks, conectando você ao universo Attitus. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Attitus Talks, o podcast da Attitus que atualiza o seu amanhã. A cada novo episódio, nós vamos discutir e compartilhar assuntos que envolvam a educação, a inovação, o empreendedorismo, além de outros temas que fazem parte do universo da Attitus. Eu sou Valesca Reichel, Head de Marketing da Attitus Educação e apresentadora desse podcast. E seguimos os nossos episódios especiais gravados aqui no nosso estúdio, no stand da Attitus Educação, dentro do Gramado Summit, esse evento incrível que é considerado o maior brainstorming da América Latina. Hoje eu estou aqui com o nosso colega também do ecossistema Attitus, o Bruno Bittencourt, CEO da Entertech Edu. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Valesca. Estou super feliz de estar aqui, não só nesse ambiente, né, que a gente respira inovação, empreendedorismo, mas também muito bem acompanhado dentro desse podcast. Muito feliz, tenho certeza que vamos sair aqui com mais insights. Que ótimo! Então, o nosso convidado para o papo de hoje, que é sobre direito. Não espere uma conversa no idioma de juridiquês, porque aqui a gente fala de acessibilidade, essa é a nossa palavra de ordem. O nosso convidado, ele preza muito por isso. O nome dele é Francisco Bruno Mariano de Moraes Rabelo e a internet o conhece como Doutor Fran. O Francisco, ele é advogado formado pela Universidade Cruzeiro do Sul, possui especialização em Direito Processual Civil pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, né? E MBA em Economia e Gestão Empresarial pela Universidade Cidade, lá de São Paulo. Ele também é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São Paulo, no Tatuapé, e criador do maior canal sobre direito no YouTube do Brasil. Ele também é advogado com mais seguidores do TikTok. E os números impressionantes não param por aí. São mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais e os seus vídeos possuem mais de 500 milhões de visualizações. Os números são muito impressionantes. Seja muito bem-vindo ao Attitus Talk, Francisco, ou será que eu posso te chamar de Doutor Fran? Pode me chamar como você preferir. Muito obrigado mesmo pelo convite. É sempre bom estar conversando com outras pessoas, sempre bom estar levando parte do que eu sempre busco, que é direito acessível para todo mundo, que eu acho que deveria ser inclusive ensinado na escola, mas faço esse papel, tento fazer esse papel com as redes sociais. Ótimo, e realmente está conseguindo ter um efeito incrível, né? A gente percebe que você simplifica o direito para as pessoas, né? Torna o direito mais acessível, mais compreensível e também conecta o direito com o dia a dia de cada um. Fala um pouquinho sobre isso, como é que você teve essa ideia e o que te levou a criar o canal? Eu sempre trabalhei no mundo corporativo, foram mais de 15 anos trabalhando dentro de empresa. Eu nunca fui advogado de escritório, como a maioria dos advogados é. Minha carreira foi dentro do jurídico de empresas, de banco, de empresa do varejo, até que chegou a pandemia em 2020. Eu ainda fiquei um tempo na empresa, mas chegou julho de 2020, eu acabei saindo. E aí você começa a tentar uma recolocação nesse momento que era tão complicado. Aí eu falei, bom, eu vou criar conteúdo jurídico na rede social para tentar angariar clientes. Como a gente tem uma barreira grande na advocacia, a gente não pode fazer propaganda para si mesmo, mas a gente pode sim fazer conteúdo expositivo sobre direitos das pessoas com uma maneira de informação. Então eu pensei, nisso eu posso conseguir clientes através disso. As pessoas vão assistir meu conteúdo e eventualmente me procuram. E aí eu comecei a fazer. Mas desde o início a minha pretensão era, quero criar um conteúdo que qualquer pessoa vai entender. Eu não quero um conteúdo utilizando linguajar jurídico, linguajar acadêmico jurídico ou linguajar de uma peça processual. Eu quero um conteúdo simples que qualquer pessoa vai entender, desde o menino de 13, 14 anos até a senhora de 90, 100 anos. E foi isso que eu me baseei desde o início. Eu vou criar um conteúdo simples, um conteúdo que seja do dia a dia, e aí veio a ideia de montar meio que uma sketch de um problema que seja cotidiano, onde a pessoa às vezes se vê representada ali. Então ela assiste, ela olha aquele conteúdo que eu faço, pô, isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com meu pai, isso pode acontecer comigo. E aí acho que essa é parte da chave do relativo sucesso que eu tenho, porque eu chego no ponto onde as pessoas se veem nos vídeos.
elas trocam o que sou eu em todos os personagens, elas trocam algum deles por ela mesma. Então ali ela sabe que ela pode ir num lugar e ter um problema por conta disso, ela sabe que ela pode pegar um avião e ter um problema, e aí ela sabe como resolver utilizando os meus vídeos. E essa foi a premissa desde o início. No início era só direito do consumidor, porque era a área que eu estava familiarizado no meu dia a dia e eu achava que podia conectar com mais gente. Aí depois eu fui expandindo para outras áreas do direito, porque eu acho que são informações necessárias. E hoje, nas minhas redes sociais, eu falo sobre todas as áreas do direito, porque eu acho que é importante que as pessoas conheçam o seu direito. Sem eles, a gente não consegue ser cidadão. Com certeza. E tem a questão dos direitos e dos deveres, Exatamente. né? Eu vejo que você aborda isso também nos seus vídeos. Uma preocupação sempre foi essa. Eu preciso falar os direitos, eu preciso falar os deveres. E eu preciso falar como agir caso você tenha um problema. Isso foi sempre a premissa para a criação dos vídeos. Sabe o que eu acho mais legal, Valesca? É que quando a gente vê ali o direito muito no início, né? O juridiquês, como tu trouxe lá no início, a gente pensa assim, nossa, isso não é pra mim, eu não vou saber. E o Dr. Fran consegue fazer isso de uma maneira super acessível e leve. É muito do que ali na Enter a gente acaba fazendo também, Dr. Fran. A gente trabalha muito com tecnologia. E aí quando a gente fala de tecnologia, inteligência artificial, vai falando, né, de algumas linguagens de programação, todo mundo diz, não. Eu imagino, né, programação muitas vezes com aquela tela preta, com alguns códigos ali. E justamente o que a gente acaba trabalhando é muito uma questão de simplificar novos formatos, né, de poder trazer. E aí eu queria também aproveitar já perguntando, né, Valesca, um pouco sobre esses novos formatos de aprendizado. Né? Hoje a gente vê como as redes sociais também é um caminho muito grande de estar aprendendo e o quanto os vídeos, cursos, engajamento, acho que acessibilidade, como a Valesca trouxe, que é a nossa palavra de ordem, acaba trazendo também, democratizando muito desse conhecimento. Eu queria entender um pouco mais desse público, dos retornos que tu acaba tendo também em relação ao pessoal que te segue e te vai compartilhando, né, interagindo contigo nas redes. Eu acho que é essencial o trabalho que não só eu, como muita gente faz. Você tem gente ensinando sobre finanças, você tem gente ensinando sobre várias áreas. Encontrei agora há pouco um contador que cria conteúdo, já acompanhava ele também. Você tem várias áreas, você criando conteúdo, você, claro, está ajudando a ensinar, mesmo que de uma pequena fração ali. Claro que o ensino regular, o ensino de uma universidade, o ensino meio acadêmico, ele é muito importante. Mas, assim, nem todo mundo quer aquele ensino como vida profissional. Mas a pessoa precisa daquele ensino para viver. Ela precisa daquele ensino para melhorar. Eu costumo falar assim, ninguém precisa ter cursado direito, só que o direito está em todos os seus momentos da sua vida. Você vai comprar um café na padaria, você tem o direito ali. Você tem várias questões de direito, direito do consumidor, direito civil, tem uma série de coisas que acontecem no seu dia a dia que o direito está inserido. E isso vale para qualquer área. Vale para a área de inovação, vale para a área de tecnologia, vale para a área de contador. Tudo isso vai estar inserido no seu dia a dia. Não precisa ser o seu meio de vida, não precisa ser o que você escolheu como profissão ou o que você escolheu estudar. Mas como aquilo está inserido no seu dia, é interessante que você conheça pelo menos os aspectos básicos. E a rede social ela vem muito para ajudar isso. Você tem conteúdo sobre uma série de coisas nas redes sociais e que você pode absorver. E TikTok, principalmente, mas as outras redes sociais, o TikTok ele é muito usado por jovem. E o TikTok já percebeu isso e tenta voltar seu conteúdo para uma área de educação. Ele tem um time só para educação, ele tem um time que busca você trazer esses criadores de conteúdo. Eu sei porque eu faço parte lá. E as pessoas, o movimento é para que você consiga ensinar mais com as redes sociais. E é interessante porque a gente precisa disso. E quanto mais a gente ensinar, mais a gente conseguir passar o nosso conteúdo adiante, melhora muito mais a sociedade. Pelo menos na minha visão. Né? E é legal, né, Valesca? Porque a Atlas tem muito uma preocupação com a empregabilidade e com o próprio empreendedorismo. E a Enter, a gente se coloca muito como a escola de carreiras do futuro. E provavelmente a produção de conteúdo, né, e te ouvindo, doutor Fran, um pouco até da tua história, né, ela como advogado e hoje como um grande influenciador, criador de conteúdo, impactando muita gente, como é que tu enxerga essa tua profissão, né, essa carreira que foi te levando, então, para um outro caminho? A criação de conteúdo, eu, sem dúvida nenhuma, talvez seja de tema de pós-graduação, talvez seja até de mestrado, de doutorado, mas eu acho que ela é importantíssima para todas as profissões. Porque você se mostrar na rede social é uma maneira de você ser visto e uma maneira de você ser lembrado e uma maneira de você ser contratado. Então é importante a criação de conteúdo para todas as profissões e eu acho que caminha para isso. Tem poucas áreas que você não vai precisar da criação de conteúdo, a maioria você vai precisar. E eu percebi, a hora que eu saí
do emprego formal, na carreira em empresas e tal, eu percebi que eu precisava fazer essa migração, percebi que eu precisava criar conteúdo e eu fui aprender como fazer. Não foi simplesmente o fazer do nada. Você tem estudos, você tem muita coisa na internet que é gratuita, mas você tem muita coisa paga de pessoas que têm um certo know-how. E eu fui atrás de entender como fazer. Não fui simplesmente criar o conteúdo por criar. É claro que eu tinha um norte na cabeça, eu comecei sem ter nenhuma instrução, mas eu fui aprendendo, fui entendendo para poder melhorar. Eu acho que esse é o caminho para praticamente todas as profissões, todos os profissionais que, principalmente os profissionais autônomos, os profissionais que têm sua própria empresa, eles precisam entender que a rede social é um ponto, não vai sumir, e ela é um ponto que você pode utilizar para melhorar a performance da sua empresa, a sua própria performance. Então, a rede social, ela tá aí, ela vai ficar, e se você não entender que ela tá para te ajudar, provavelmente você vai ficar para trás. Com certeza, é verdade. Precisa usar ao seu favor, né? Entender Exatamente. todas as potencialidades para usar ao seu favor. Mas o que a gente percebe, assim, é que na Atitudes Educação nós temos um foco muito grande na questão da trabalhabilidade, né? Tanto a questão da empregabilidade como do empreendedorismo. E você estava nos contando aqui que você saiu das empresas e acabou se tornando um verdadeiro empreendedor digital. Como que foi essa migração? Quais as habilidades que você percebeu que são importantes para conseguir ser um empreendedor? Assim, eu me tornei empreendedor foi meio que na marra, né? Porque quando eu saí da empresa, eu me via num momento complicado da economia brasileira e aí eu fui criar conteúdo e esse conteúdo me trouxe clientes num primeiro momento, né? Quando eu ainda tinha uma rede social menor, ele me trouxe bastante cliente, inclusive. E aí eu fui me tornando empreendedor aos poucos, né? Mas fui entendendo como fazer, fui estudando, claro. Mas hoje eu sou muito menos advogado do que criador de conteúdo. Eu sou muito mais criador de conteúdo, porque é um caminho meio que sem volta, né? Você começa a criar conteúdo, você começa a ter uma série de oportunidades, isso tudo vai trazendo renda, né? E aí você acaba tendo que escolher. Ou eu vou continuar sendo advogado e ter vários processos, ter várias atribuições do meu dia a dia de advogado, que não é um dia a dia normal, um dia a dia estressante, inclusive, ou você vai partir para a criação de conteúdo e ter que produzir o conteúdo de maneira profissional. E aí foi essa migração. Assim, eu acho que eu sou uma pessoa um pouco tímida, então eu tive que entender como deixar essa timidez de lado para poder conversar, para poder ter uma abertura maior. Foram características que eu fui tendo que trabalhar em mim mesmo. E você gravar os vídeos, você editar os vídeos, tudo isso fui aprendendo e até hoje sou eu que faço tudo dentro das minhas redes sociais. Eu vejo que algumas pessoas terceirizam os trabalhos, mas eu prefiro hoje ter todo o controle do que eu produzo, porque ainda consigo fazer isso. Mas eu acho que as características que você precisa trabalhar para ter um criador de conteúdo, para seja lá qual área que você precisa primeiro entender que isso é a parte principal da sua atividade. Você precisa entender que ela te traz cliente, não importa a área que você esteja, e aí você precisa trabalhar a sua eloquência, trabalhar a sua dicção, trabalhar a maneira com que você se porta, trabalhar com a maneira que você posta a sua voz e principalmente trabalhar a sua relação com as pessoas. Eu acho que esse é o caminho para quando você está criando conteúdo de uma maneira mais profissional, né? É um empreender-se, né, Valesca? Eu acho que, e essa questão de autoconhecimento, eu brinco que é muito tu assumir as rédeas do teu aprendizado, né? E ir desenvolvendo as competências. Muito bacana. Mas é bem difícil acreditar que o Dr. Fran era tímido, né? Eu ainda sou tímido. A gente vê a desenvoltura, assim, e acaba fazendo, inclusive, papel de ator, né? Se colocando no lugar dos personagens. E fica muito bom, assim, as pessoas conseguem se identificar, se conectar. Até uma curiosidade é como tu tens as ideias sobre os temas que serão abordados. Da onde que vêm essas ideias? Então, as fontes de ideia, elas são várias, né? As perguntas que me fazem no dia a dia, porque hoje eu recebo milhares de perguntas. Se eu abro, por exemplo, uma caixa de perguntas no Instagram, vem milhares de perguntas. No meu direct, nas redes sociais como um todo, vem várias perguntas. Então, isso é uma fonte de ideia, as perguntas que me fazem. O meu dia a dia como advogado, né? Então as coisas que eu via no dia a dia também é uma fonte de ideia. Então as ações que eu já tive no meu passado, as ações que eu tenho atualmente, coisas que acontecem lá dentro. E aí você tem o momento acadêmico, porque na faculdade você tem vários exemplos ao longo da faculdade, dos professores principalmente,
que eles vão contando casos que são curiosos. E quando você mexe na dor da pessoa, você fala uma coisa que ela poderia viver, ou uma coisa que ela já viveu, ou que algum parente viveu, você consegue ter uma boa audiência. Mas quando você conta uma coisa curiosa, que nem sempre ela vai viver, também gera uma curiosidade, também gera bastante acesso. Então, é um misto de várias coisas as ideias. E aí você também tem que assistir bastante conteúdo, não só sobre direito, não só sobre a área que você está atuando, precisa assistir conteúdo de todas as áreas, de entretenimento, que isso também é fonte de ideia. Você está assistindo um vídeo do Porta dos Fundos, por exemplo, você vai lá ver uma sketch deles de humor, tem alguma coisa lá dentro que você pode pescar e criar o seu conteúdo. Está assistindo, seja lá qual for o conteúdo, um filme, uma série da Netflix, qualquer coisa que você está assistindo, você consegue pescar e trazer um conteúdo para a sua área. Essas são as fontes principais de ideias, assim. E pensando em todas as redes que você atua, os desafios são diferentes? Qual delas é mais complicada? Ou quais são as adaptações que você precisa fazer para atuar nessas diferentes redes? As redes são bem diferentes porque elas mudam o público e elas mudam a maneira com que o algoritmo funciona. Então, cada uma tem uma particularidade, cada uma tem a sua peculiaridade, cada uma tem o seu público, mas todas elas têm a sua dificuldade. E assim, rede social, todas elas têm uma característica que é comum, que é constância, né? Não adianta você fazer um conteúdo hoje, ficar 5, 6 dias sem postar e fazer outro. Porque todas elas entendem que o criador de conteúdo é o cara que está postando lá regularmente, sempre. Essa é uma premissa básica de qualquer rede social. Eu estou falando do Instagram, do TikTok, do Facebook, do Kawaii, do YouTube, de todas elas, tem uma característica similar que é essa, constância. O cara produz todos os dias lá, a rede social, o algoritmo entende que ele é um produtor de conteúdo. E aí é lógico que isso vai melhorando a entrega dos conteúdos dele. Então, quando você cria um conteúdo, você precisa entender, quando você quer virar um criador de conteúdo, você precisa entender, isso tem que ser parte do meu dia a dia profissional. Não importa se isso vai ser a minha fonte principal de renda, mas isso tem que ser parte do meu dia a dia, porque se não for parte do meu dia a dia, não vai funcionar. Sabe o que eu acho mais legal te ouvindo, assim? É mostrar tudo que tem por trás dos vídeos que a gente vê. Né? Então tem um olhar para mercado, tem um olhar para comunicação, mas também tem um olhar para tecnologia, né? Para edição de vídeo, para voz, enfim, é um conjunto de fatores. Isso é muito que a gente acaba trazendo lá nos nossos cursos da Inter, né? Quando a gente pensa em carreiras de tecnologia, não é lá a programação ou tu saber uma linguagem específica. Assim como, né, para te criar conteúdo, não é só tu saber o conteúdo. É como é que tu consegue pensar as diversas competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas. E aí, dentro disso, assim, doutor Fran, quais são as dicas que tu pode dar para quem, de alguma forma, está querendo se aventurar, né, em outras carreiras ou em outros formatos, né, ou desenvolver um pouco dessas habilidades? Eu costumo falar assim, eu não sou o melhor advogado. Eu conheço advogados muito melhores do que eu, muito mais técnicos do que eu. Mas por que eu sou advogado no Brasil hoje que tem mais seguidores? Porque eu entendi que ser o advogado numa rede social não é você saber mais, não é você ter o melhor bagagem jurídica, é você se apresentar melhor, é você saber colocar o seu conteúdo melhor. E eu acho que isso faz parte de quem quer fazer esse tipo de coisa. Você não precisa ser o melhor contador, você não precisa ser o melhor programador, você não precisa ser o melhor médico, mas se você souber colocar o seu conteúdo na internet e as coisas que você é bom, a parte que você é boa, você consegue se destacar. E isso é para qualquer área, né? Não só essas que eu citei. Mas o primordial é esse, você entender que criar conteúdo é parte do seu dia a dia profissional também. E você fazendo isso, você tendo regularidade, você tendo assiduidade, tá ali sempre presente na rede social, vai fazer você crescer. Então a dica que eu dou para quem quer criar conteúdo primeiro, se você tem condições, procure um curso. Tem vários cursos, várias pessoas que entendem de marketing digital, que sejam... claro, tem muita coisa errada aí no meio, mas tem muita coisa boa. Então procure um curso que seja interessante para você, que você se encaixe e que você vai entender, porque é importante. Eu comecei sem nada, mas depois eu fui entendendo, fui aprendendo, fui olhando, fui fazendo alguns cursos. E acho que é importante você se educar, de certa maneira. Nem que seja só procurando material na internet gratuito, também é importante também. Então, acho que essa é a dica que eu dou. Você quer fazer conteúdo?
Primeiro vai assistir conteúdos da sua própria área, né? Então pega lá os criadores que já criam da tua área, os grandes criadores, e vê como eles criam conteúdo, vê se aquilo faz sentido para você. Fazendo sentido, vá se aperfeiçoando para isso, com curso, ou você mesmo lendo material na internet, que existe um monte, e até a hora que você consegue fazer o seu próprio conteúdo. E eu acho que tem que fazer. Se você quer criar, faça e depois vai ver o resultado, mas faça. A mágica não acontece do dia para noite, né? É importante ir atrás, também buscar tudo que tem. Com certeza, e se qualificar sempre, né? O lifelong learning é verdadeiro. Você diria que a resiliência, a persistência são importantes nesse processo? São o mais importantes. Desde que eu comecei a criar conteúdo, em julho de 2020, se eu fiquei um dia sem postar, eu consigo contar nos dedos de uma mão. Então, desde lá até hoje, praticamente todos os dias eu postei algum conteúdo na rede social. E essa é a chave. Não é você criar o melhor conteúdo, porque o melhor conteúdo ele é importante, mas se o cara cria o melhor conteúdo um dia e esquece dos outros dias, ele não vai crescer. Agora, se o cara está ali constantemente, ele vai criar um conteúdo bom, vários conteúdos regulares, um conteúdo muito bom, um conteúdo excelente, e aí isso vai puxando a máquina que é uma rede social. Então, se você quer criar conteúdo, a resiliência é o passo principal. E você já deve ter percebido, né, em relação aos resultados que você obteve a partir da produção desses conteúdos, deve ter algumas áreas do direito que interessam mais as pessoas, que as pessoas acabam visualizando mais. Você percebe isso, de repente, o direito trabalhista, ou civil, ou penal? Você tem algumas áreas do direito que se conectam mais com as pessoas porque elas são do dia a dia de mais gente. Então, o direito trabalhista, todo mundo que trabalha está envolvido nisso. O direito civil, todo mundo que está na vida civil está envolvido nisso. Mas o direito tributário, por exemplo, todo empresário está envolvido nisso. E aí que está a chave da coisa. Às vezes, o advogado tributário vai ter muito menos seguidores do que o advogado que fala só sobre direito do consumidor, mas proporcionalmente ele tem a mesma quantidade de clientes, porque o que ele está falando é tão assertivo e traz tanta gente que está querendo aquela coisa que ele está falando, que ele consegue bastante cliente ali também. Então, às vezes, com poucos seguidores, você já consegue bastante clientes. Por quê? Porque a área que você está falando é uma área que tem uma necessidade muito grande de profissionais e que as pessoas não sabem sobre alguma coisa. Recuperação tributária, por exemplo, o empresário não vai acabar não sabendo. Então, você mostrando esse conteúdo, o empresário assistindo, ele vai acabar entrando em contato, seja com você ou com um colega de direito tributário, mas você está movimentando a roda, e movimentar a roda também é interessante. Se eu estou criando um conteúdo e estou trazendo oportunidades para outro advogado pegar ação, também é interessante. Então é isso. Às vezes o advogado que fala um conteúdo que é para um nicho muito específico, ele vai comunicar com esse nicho e vai conseguir clientes por conta desse nicho que é bem específico. Sim, é verdade. Então acaba movimentando todo um ecossistema ali, né, de colegas, de outras pessoas ligadas ao direito. A gente sabe que a área do direito, por vezes, ela é conservadora, né, ela é bastante tradicional, mas, como todas as áreas, é importante que aconteça a inovação também. Como você vê essa questão da inovação no direito? O provimento da OAB que libera o advogado fazer esse tipo de conteúdo é de 2021, para você ter ideia de como a área é um pouco atrasada, nesse sentido, né? Agora, não que antes não pudesse, mas existia um limbo ali de que a gente não sabia se era liberado ou não pela OAB. E aí, em 2021, cria-se um provimento para liberar o advogado para criar conteúdo numa rede social, desde que seja um conteúdo informativo, e sem a captação de clientes. Mas essa é a questão, né? O advogado médio ainda é um pouco mais retrógrado, ele não entende que esse é o caminho. Mas aos poucos isso está melhorando, aos poucos a gente está, principalmente quando o trabalho que a gente vai fazendo dentro da OAB, não só eu, como tem vários criadores de conteúdo fazendo algo similar, a gente vai conseguindo movimentar, explicar para o advogado mais antigo, explicar para a pessoa que não está familiarizada com a criação de conteúdo numa rede social, que aquilo pode auxiliar na captação de clientes, que pode auxiliar no dia a dia dela. Então isso é um trabalho aos poucos, né? Já foi bem pior. Já tive representação na OAB, que também não aconteceu não dando em nada, porque a OAB entendeu o que eu estava fazendo, mas os colegas que me representaram não. Mas isso é um trabalho bem gradual, bem demorado, e aos poucos a gente está vendo uma movimentação diferente. Outras áreas são mais tranquilas para isso, mas tem áreas que é similar ao direito, então você vai encontrar um pouco de resistência dos colegas, mas talvez isso seja importante, você quebrar essa barreira dos nossos colegas que não entendem que isso pode nos auxiliar e auxiliá-los também, né?
A verdade é que a inovação, ela está em todas as áreas, né? E é preciso entender e compreender como aplicar em cada situação, em cada caso. E tem todas essas questões burocráticas também envolvidas, né? Exatamente. Assim como a tecnologia também, né? Cada vez mais a gente ouve o desenvolvimento tecnológico. Parece que toda noite, quando a gente vai dormir, né? Quando a gente acorda de manhã, já tem várias coisas novas acontecendo, várias tecnologias novas surgindo. E a tecnologia, ela pode auxiliar no direito também? Ela já auxilia, né? Você tem ferramentas como o ChatGPT, como outras ferramentas, o Watson da IBM e tal, que ele já auxilia muito o advogado. Então, o trabalho do dia a dia do advogado, essas ferramentas elas podem ajudar muito. O que essas ferramentas ainda não conseguem é, por exemplo, estar numa audiência, ter, por exemplo, o tribunal do júri, que é uma coisa mais teatral, que é uma coisa que envolve emoção. Essas ferramentas ainda não conseguem fazer. Não sei se no futuro vão conseguir. Espero até que consigam, porque eu acho que é a evolução do ser humano. Mas no dia a dia, as ferramentas de inteligência artificial podem auxiliar muito o advogado. É claro que você também vai encontrar resistência dos mais antigos, muito mais resistência do que criar conteúdo na internet, mas são ferramentas essenciais, não só para o advogado, mas para a sociedade como um todo. Melhorar a nossa vida enquanto sociedade, eu acho que você barrar isso ou proteger de alguma maneira as coisas não é o caminho. O caminho é tentar desenvolver uma ferramenta cada vez melhor. E para o direito a mesma coisa. Se você quer que o trabalho do advogado seja melhor, ele passa por você ter uma inteligência artificial que entenda o trabalho do advogado e melhore e ajude o trabalho do advogado a cada vez ser melhor. É muito legal isso, né? Porque quando a gente fala assim de tecnologia, as pessoas acham que é de um determinado público, apenas uma profissão que vai trabalhar com tecnologia. Mas a tecnologia ela é base, né? Ela é meio muitos para todas as coisas. Então não importa se é direito, se é medicina, se é engenharia, cada vez a tecnologia já faz parte do nosso dia. Eu vejo porque a gente acaba falando isso muito para os nossos alunos na internet, independentemente do caminho que vocês quiserem seguir. Do saber de tecnologia é poder também aproveitar tudo que essas ferramentas têm para contribuir com a tua atuação, mas sempre levando em consideração também as nossas competências humanas, que é o grande diferencial, né? Então, assim, o que a tecnologia não substitui, né? Que tem muita questão lá do júri ou de outras ações que a gente vai fazendo, e a importância de preparar, né, não só hard skills e soft skills, né? Como é que a gente pode aproveitar o máximo, mas também se conhecer, né? Entender, bom, o que eu sou bom, como é que eu posso utilizar as minhas habilidades ao meu favor. Eu acho que é um caminho dessa conexão, né? Não de ous, mas de es, e da gente poder estar sempre aberto a esse olhar para a inovação. E o que preciso entender, a sociedade entender. Quando você busca uma pretensão judicial, você busca a verdade. Você busca a verdade real. E só que ela é feita por pessoas, né? Então você tem de um lado um advogado defendendo uma pessoa, do outro lado o advogado defendendo outra pessoa, e no meio ali o juiz para olhar os dois lados e trazer o que é a verdade. Se você tem uma inteligência artificial, algo similar a isso, analisando esses dados e trazendo a verdade real mesmo, sem a interferência humana, é muito melhor para a sociedade, porque a gente vai ter a verdade real mesmo. A gente não vai ter a interpretação de alguma coisa ou o que alguém acha alguma coisa, mesmo que intimamente, que não exponha isso. Se você tem na justiça chegando à verdade real, com base, claro, na legislação que a gente tem no país, esse é o ideal. Então a inteligência artificial poderia auxiliar muito isso. É claro que é anos ainda de desenvolvimento, não sei quando isso vai ficar pronto, quando vai conseguir fazer algo similar, mas se a busca do judiciário é pela verdade real, passa muito por uma inteligência artificial entendendo qual é a verdade real. E já tem algumas questões jurídicas, inclusive relacionadas à inteligência artificial mesmo, né? Sim. Muitas empresas já utilizam, principalmente no trabalho braçal ali de um advogado, que é fazer petição do dia a dia, coisa simples, né? Que é só trocar nome, basicamente. A inteligência artificial já está aí há bastante tempo, né? Coisas simples do dia a dia já está há bastante tempo no meio jurídico. E o problema são as coisas mais complexas que determinam você estudar, porque o direito ele é ramificado em várias coisas. Então, às vezes você está falando sobre um assunto, mas ele vai puxar outro assunto, que puxa outro, que puxa outro. Então, o estudo humano ainda é bastante importante em alguns casos. Mas na maioria das ações, que, por exemplo, é A ou B,
a inteligência artificial ela poderia auxiliar muito. Com certeza. Quantas contribuições, né, Bruno, que nós estamos tendo aqui com o Dr. Fran. Com certeza, eu acho que exemplifica, né, muito do que a gente já fala, seja na Actus, na Enter, dessa importância de aliar tecnologia, mas também olhar muito, né, para a sua trabalhabilidade, né, e pensando os diferentes caminhos que a gente tem. Muito bacana. O Dr. Fran já sabe, né, no curso de Direito foi o primeiro curso da Actus Educação, então lá em 2004 iniciamos esse curso em Passo Fundo. Hoje temos o curso de Direito tanto na unidade de Passo Fundo como na unidade de Porto Alegre também. E temos um mestrado também, pós-graduação, estrito sensu na área do Direito. Então, eu queria te perguntar uma mensagem para quem pensa em cursar Direito, para quem está iniciando nessa carreira. O que você diria para esses futuros profissionais da área? Me pergunto bastante isso. Porque eu tenho bastante seguidores nesse momento da vida, né? No TikTok, principalmente, são hoje 4.400.000 pessoas lá e seguramente umas 2 milhões estão nesse momento da vida de escolher uma profissão. E muita gente vem falar para mim, quero fazer direito por sua causa, ou quero fazer direito porque me inspira em você, ou algo desse gênero, e o que eu falo sempre é isso aqui. Vão te falar que a área do direito está saturada. Você tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil hoje, vão te falar tudo isso. E isso não é mentira. Mas, se você se preparar, se você for um bom profissional, vai ter mercado para você, não importa a área que você esteja, e a área do direito é uma delas. Então, se você pensa em cursar direito, se você tem uma vocação, se você acha que direito é para você, faça a faculdade de direito. Não se preocupe com o que as outras pessoas falam, principalmente porque um curso superior ele te abre muitas portas. Não necessariamente você vai trabalhar como advogado, mas se você faz uma faculdade de direito, você tem um caminho gigantesco, tanto de concurso público quanto de outras áreas, e uma série de empresas tem advogados como o CEO, como o CFO, mesmo que não seja a formação principal daquela pessoa. Então, o direito é uma formação acadêmica importantíssima. Eu acho que quem desencoraja o jovem de fazer direito está errado. Você precisa encorajá-lo, se for aquela profissão dele, você não vai ganhar dinheiro. Não, se você for um bom profissional, se você se capacitar para isso, se você procurar os meios certos, você vai sim ser um bom profissional e vai se destacar e vai conseguir. Então, se você quer fazer direito e quer um conselho de quem fez direito lá em 2005, que eu comecei, terminei em 2011, então é importante você entender. Sim, direito tem como você sobreviver, tem como você ganhar dinheiro, tem como você ser o que você quiser. O problema é que as pessoas elas se veem num momento ruim da vida delas como advogado, e elas desencorajam outras pessoas, mas eu faço exatamente o oposto. Eu tento encorajar o máximo de gente que quer fazer direito, porque senão a gente perde esse caminho. E o advogado sempre vai ser essencial para a administração da justiça no Brasil. Muito bom ouvir esse teu incentivo. Nós, na Actus Educação, preparamos os alunos, né, do curso de Direito em várias frentes, com várias habilidades diferentes, preparando eles para empreender, preparando para a questão da inovação, da tecnologia. E é muito bacana ouvir esse teu incentivo, então, para a juventude, né, para que siga realmente essa carreira e consiga conquistar os seus objetivos e assumir os seus propósitos. E eu acho que é bem importante a universidade entender esse caminho também. Se você não entender que você tem que capacitá-lo para a vida profissional, vai ser complicado demais, porque você sai com a base teórica, mas você não sai conseguindo captar clientes, você conseguindo sobreviver como advogado. E se você capacita ele para o mercado de trabalho, não só para o mercado de trabalho formal, mas como para o mercado de trabalho informal também, para as questões que ele vai encontrar no dia a dia dele, na minha visão é o essencial. Nossa, Valesca, saio aqui então com uma baita de uma aula nesse nosso podcast e principalmente, assim, minha reflexão que fica é sobre essas carreiras de futuro, né? Então, mesmo dentro de uma carreira tida como uma carreira tradicional, as possibilidades múltiplas que a gente tem, aliando muito inovação, tecnologia, outros olhares, claro, sempre pensando também nas individualidades de cada um, mas também o impacto que acaba gerando. Então, eu queria agradecer demais a sua participação e o convite para estar aqui. Eu que agradeço, né? Eu acho que é importantíssimo a gente falar em todos os meios possíveis sobre isso, sobre direito, sobre inovação na área do direito. Eu costumo falar, meu avô falava para mim, todo mundo tem que fazer direito, porque o direito está inserido no meio de todo mundo. E hoje eu falo, todo mundo precisa fazer algum curso de programação, porque isso vai estar inserido na tua profissão de alguma maneira.
Você vai conseguir melhorar cada vez mais como profissional se você tiver um curso de programação. Eu falo isso, meu irmão é programador há muito tempo, ao mesmo tempo que eu sou advogado. Então eu vejo no dia a dia dele, via, né, porque ele não mora comigo mais, mas eu via no dia a dia dele o quão isso é importante para o nosso dia a dia. Então, um conselho também para o jovem: se você é jovem e gosta disso, vá fazer programação. Mesmo que você não tenha terminado nem a escola, eu acho que é interessante você, se você tem condições, obviamente, você já fazer um curso de programação, porque não importa a área que você estiver, isso vai estar inserido no seu dia a dia. Perfeito, pessoal. Chegamos então ao final de mais um episódio especial do Atitude Talks, gravado aqui dentro do Gramado Summit, do nosso estúdio, dentro do estande da Atitude Educação. Hoje nós recebemos o criador do canal, Doutor Fran, que é o advogado Francisco Bruno Mariano de Moraes Rabelo. A gente agradece a tua presença, Francisco, deseja que tu tenha mais sucesso ainda no canal do YouTube. Já deixa o convite para você voltar em breve a participar aqui no Atitude Talks. Eu com certeza venho, muito obrigado mesmo pelo convite. Acho importantíssimo esse espaço que vocês abrem e muito obrigado mesmo. E agradecemos também a participação do Bruno Bittencourt, CEO da Intertech Edu, empresa no ecossistema da Atitude. Obrigada, Bruno, por sua participação aqui conosco hoje. Eu que agradeço, várias coisas boas estar aqui junto e com certeza estaremos em outros momentos conectando, né? Que eu acho que é muito esse ecossistema tem isso, a gente poder aproveitar tudo que tem de melhor em volta dentro da Atitude. Perfeito! Lembrando então que toda semana tem episódio novo do Atitude Talks nas principais plataformas de áudio. E além de nos ouvir também, não esqueça de acessar a Atitude Educação nas redes sociais. No Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok. Você também pode acompanhar as informações sobre os cursos, as novidades, as iniciativas da Atitude no nosso site www.atitude.edu.br. E lembre-se, aqui na Atitude você atualiza o seu amanhã. Atitude Talks, conectando você ao universo Atitude.